Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, agora no capítulo 4, do versículo 35 a 41. Nós vamos percebendo de forma progressiva que nós vamos cada vez mais entrando ali na vida com Jesus, estando com Jesus e os discípulos, e Jesus nos ensinando como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, o caminho que nós devemos seguir, o caminho que nós devemos renunciar. O Senhor vai nos ensinando e aí nós vamos progredindo na caminhada, na santidade, até nós atingirmos o cume, que é o céu. Hoje nós vemos aqui uma parte muito interessante do Evangelho. A barca está sendo atingida por esses ventos fortes. A água está entrando na barca. Os discípulos estão agitados com medo, porque pode ser que a barca possa vir a encher d'água e submergir, e descer, e ir para o fundo, e eles perecerem, e eles morrerem. E Jesus, na maior tranquilidade, deitado, e São Marcos ainda deixa claro, ele estava deitado num travesseiro, enquanto os ventos fortes atingindo. E aí vem uma pergunta que é muito importante e essencial para nós. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Estamos perecendo mesmo? Isso é verdade? Vejam só, meus irmãos, os santos padres, ao interpretar essa passagem, eles sempre mostram que a barca é a igreja.
a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que a palavra igreja quer dizer convocação, vem de eclésia. Convocação de quem? Daqueles que estavam na mundanidade, daqueles que estavam longe de Deus, aqueles que tinham seus próprios deuses, aqueles que viviam nos prazeres desta vida, na impureza, entregues nas mãos de Satanás, fazendo a vontade de Satanás. E um dia essas pessoas, ao ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles largaram tudo isso, foram batizados e passaram a fazer parte desse grupo que é convocado a viver a santidade por um tempo. Por um tempo eu digo porque cada membro, cada pessoa, ela está nesse mundo e nós estamos apenas de passagem, até que um dia nós possamos ir ao encontro do Senhor. Só que quando Jesus ele foi convocando, foi chamando, as pessoas foram se convertendo, ele deixou os apóstolos para que os apóstolos pudessem tomar conta até o dia do seu retorno, ou até o dia em que nós formos para lá. Então os apóstolos estão aí para confirmar o povo na fé, não permitir que as pessoas mudem de caminho, voltem à vida velha, pregando, anunciando a palavra para que aqueles que estão fora, que estão nessa vida ainda desregrada, que não conhecem a Deus, eles possam retornar. Deus confiou isso aos apóstolos. E aí está a igreja. Mas vejam mais uma coisa. Satanás, ele não quer que os membros da igreja perseverem. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o demônio, ele está ali, fazendo de tudo para nos confundir, para nos tirar do caminho do Senhor, porque a missão dele é nos roubar de Deus, é nos destruir e nos matar, para que nós não atinjamos a nossa salvação. E aqui no Evangelho, o demônio é simbolizado por esse vento forte que vem e vai atingindo a barca. E ele vai atingindo a barca de nosso Senhor Jesus Cristo. Com toda a fúria, lá no livro do Apocalipse vai dizer que pouco tempo resta para ele. E porque falta pouco tempo para ele, ele está fazendo de tudo para destruir a barca de Cristo. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está atingindo mesmo com toda a fúria, e nós vamos vendo isso. Tanto que o diabo vem do grego, quer dizer diabolo, que quer dizer aquele que divide. Divide. A igreja precisa estar unida num corpo só, numa unidade. E ele divide colocando confusões aqui, confusões ali. E é assim, meus irmãos, que nós nos deparamos hoje dentro da igreja. Essa confusão. A igreja está nessa confusão. Esses ventos fortes estão atingindo a igreja com toda a fúria. Por exemplo, lá no confessionário, ao atender as pessoas, nós percebemos isso. As pessoas muitas vezes perguntam isso. Padre, o que está acontecendo com a igreja? Antigamente não era assim, mas por que está assim? Claro, se nós formos
observar na história da igreja lá no passado, essas coisas também elas aconteceram. Nós passamos por um tempo de bonança muito grande, mas agora a fúria de Satanás, ele está com toda a fúria, está ali atingindo. E as pessoas dizem, padre, quem está certo? Um fala isso, o outro fala aquilo. Esse padre diz que não pode, o outro diz que pode, esse bispo diz que pode, o outro diz que não pode. Aqui até mesmo na questão do pecado. Aí agora o adultério pode, antigamente não podia, e ali no confessionário tem pessoas que chegam e ficam brigando, dizendo que foi liberado agora o adultério. E nós dizemos, não, adultério é adultério, foi Jesus que falou. Não, mas agora foi liberado o adultério mesmo. Estamos perecendo. O que fazer? E na liturgia, cada hora uma novidade na liturgia, meu Deus do céu. Quanta coisa, quanta bagunça dentro da missa. Padres entrando de patins, padres entrando de motocicleta, jogando pipoca para lá e para cá, para todo mundo, uma mistura, parece um sincretismo dentro da liturgia e as pessoas estão dizendo, meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? Cada hora surge um problema, padres sendo censurados, outros porque estão procurando ser fiel ao que a igreja sempre ensinou, aí punição, são punidos aqueles que estão fazendo essa bagunça toda, um silêncio, ninguém fala nada. E os ensinamentos? Agora tudo pode, antes nada podia. Nada podia não, o que era errado não podia. Agora o que é errado pode. O que é certo não pode. Tem pessoas que vêm e dizem assim, padre, o que é que eu faço? Eu vou sair dessa paróquia, eu vou para outra paróquia, porque na outra paróquia o padre de lá está ensinando certo e o de cá não. Vocês estão entendendo? Que confusão. E dentro dessa grande confusão, a impressão que está é que nós estamos perecendo. Estamos perecendo. Não se sabe mais a quem ir, não se confia mais em ninguém. Então a recomendação hoje, então, é ler a Sagrada Escritura, esteja com o Catecismo da Igreja na mão, estude o Catecismo, estude o Catecismo. Estude os ensinamentos dos santos padres, Santo Tomás de Aquino, São João Crisóstomo, e assim por diante, Santo Agostinho, São Jerônimo. Leia o que eles disseram e fique com o que eles disseram, porque há uma confusão dentro da igreja. Parece que nós estamos sem comando. Você está entendendo? Então nós estamos olhando para nosso Senhor e estamos dizendo, Senhor, estamos perecendo. O Senhor não se importa. E a pergunta é, que alguns vão dizer, será que Deus existe mesmo? Porque diante de tanta situação dessa, parece que Deus não faz nada. Deus está quietinho. Deus desapareceu. Quando é que o Senhor virá em nosso socorro? Mas realmente Deus não está se importando com tudo isso?
Mas, claro, meus irmãos, Deus está se importando. Mas Deus também permite que nós sejamos provados. Nós estamos sendo provados. Agora, Deus está ali olhando para ver quem é que está firme, quem não está, quem realmente entendeu, quem não entendeu. Em nenhum momento Jesus disse ou nos enganou que nós não iríamos passar por essas coisas. Peguem lá o Evangelho de São Mateus no capítulo 24, ele falou justamente dessas coisas, está tudo lá. Nas cartas apostólicas, ali as cartas de São Paulo, de São João, eles alertaram, eles falaram de tudo isso. Então isso não pode ser uma novidade para nós. Estávamos muito acomodados, muito parados. Mas Deus está permitindo tudo isso, meus irmãos. Deus está permitindo tudo isso para ver se realmente você tem uma fé embasada. Esses dias eu atendi uma mãe que estava dizendo: é o meu filho que está me evangelizando, porque ela estava numa vida errada. E o filho que está ali mostrando para a mãe o caminho certo, e ela também naquela confusão, porque disse que esse padre disse que a vida dela está boa, o importante é que ela seja feliz. O outro sacerdote já vai dizer para ela que ela está numa vida errada, porque ela está numa vida de adultério. E o filho está dizendo: minha mãe, sai disso, a senhora está errada. E eu disse para ela: tá vendo? Falta de catequese, a senhora não estudou, não entende das coisas. E aí essa confusão toda, e o filho ali rezando e pedindo pela conversão dela. E nós tivemos uma boa conversa nesse dia. E ela saiu agora entendendo a situação que ela estava vivendo. E a pergunta é: diante de tudo isso, parece que Deus está quieto ou Deus não existe? Porque Deus não faz nada. Mas eu repito mais uma vez: estamos sendo provados. E a pergunta que eu te faço é essa: você vai continuar firme ou não vai? Você agora vai abandonar a igreja diante de tantos fatos e tantos acontecimentos? Porque tem pessoas que estão dizendo: agora eu estou ficando em casa, não vou mais para a igreja. Não vai para a igreja? Como é que você vai receber a Eucaristia? Vai ficar sem a Eucaristia? Porque Jesus disse que nós precisamos receber a Eucaristia. Vai deixar de se confessar? Mas essa é uma verdade que nós estamos: Senhor, estamos perecendo, o Senhor não se importa. Deus está quieto, mas não está. Deus está vendo tudo, meus irmãos. Deus não dorme. Aqui dá a impressão que Jesus estava dormindo, né? Estava ali, sim, tranquilo. Mas isso é uma metáfora. Ou seja, Jesus estava ali quietinho para ver até onde ia, né? A confiança dos apóstolos, sabendo que ele estava ali. Deus está vendo tudo. Mas quando será que Deus irá agir? Eu não sei, mas que Ele irá agir, Ele irá. Porque na barca, que é a igreja, no passado, Deus agiu no momento certo. O que nós precisamos fazer é rezar. Porque vai chegar um momento que Jesus vai dizer para Satanás: cala-te. Silêncio, acabou. Chega. Jesus vai chegar. Esse momento Jesus vai falar. Mas por enquanto nós estamos nessa prova. Nessa prova. E nessa luta. E nessa confusão. Porque o demônio causa confusão, meus irmãos.
o demônio causa divisão. Os ensinamentos eles não estão tendo clareza. Não, o ensinamento não está claro. É por isso que nós estamos assim, divididos. Porque não se tem um ensinamento mais claro. Não se vê o ensinamento claro do púlpito. É sempre uma coisa dúbia. Ou seja, fala-se uma coisa e o que se fala gera uma conclusão a partir de cada um. Cada um está entendendo do jeito que quer. E entendendo do jeito que quer está causando essa confusão, porque não há clareza no ensinamento. Está entendendo? Essa é a grande prova que nós estamos passando nos tempos de hoje. Os santos padres, quando eles falavam com clareza. Sol é sol, lua é lua. Hoje está assim, é sol, mas parece que é lua. E quando é lua, parece que é sol. E aí todo mundo diz é sol. Não, o que foi dito é que é sol. O outro diz, não, o que dito foi lua. Desculpe essa pobreza do exemplo que eu estou dando, mas é assim que está. Você não sabe mais o que é sol e não sabe mais o que é lua. Quando é lua, fala que é sol. E deixa entender que é lua, que está falando da lua, mas deixa entender também que está falando do sol. E quando é o sol, está falando do sol, mas dá a entender que está falando da lua. Aí cada um vai dizer, não, mas falou que foi lua. Não, o outro diz, não, mas falou que foi sol. É assim, essa confusão. Senhor, venha em nosso socorro, porque nós estamos perecendo. Só o Senhor pode nos ajudar para que nós continuemos nesse caminho de perseverança. Nossa Senhora, interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.